Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor André. A gente vai conversar um pouco agora sobre química orgânica, tá? A nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Lembra que para ter uma cadeia ramificada é necessário a presença de um carbono terciário ou um carbono quaternário, senão não tem ramificação, né? Mas dar nome a essas cadeias é importante, então vamos lá. Para você poder dar nome numa cadeia de hidrocarbonetos ramificados, você tem que seguir algumas etapas importantes. Então, olha só. Primeiro, determine a cadeia carbônica principal. Qual é a cadeia carbônica principal? É sempre a sequência que dá o maior número de carbonos. Olha só, aqui nós temos uma cadeia carbônica ramificada. Se eu pegar essa sequência aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu pegar essa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui está dando 8. E se eu pegar essa sequência aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Daqui para cá, 5. Daqui para cá, 6. Daqui até aqui, 8. Então, essa é a cadeia principal. Se eu pego essa cadeia como a cadeia principal, né? Então, eu tenho um radical metil pendurado aqui nela. Tudo bem? Olha essa outra cadeia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E se eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa cadeia aqui, ó, essa sequência aqui, ó, é a maior sequência de carbonos. Então, ela vira a nossa cadeia principal. Se ela é a cadeia principal, o radical está aqui, ó. E esse radical é o radical MET-ET, é o radical etil. Se você não lembra dos nomes dos principais radicais, eu aconselho você a parar tudo, voltar na aula anterior e revisar os nomes dos principais radicais. Senão a gente vai patinar um pouco aqui, tá bom? Segundo passo, depois de descobrir a cadeia mais longa, a maior sequência de carbonos, você tem que numerar os átomos de carbono da cadeia carbônica de forma que os substituintes fiquem com o menor número possível. Então, olha só, gente. Descobri que essa sequência aqui, ó, é a maior sequência de carbonos. São 5 carbonos. Se eu numerasse da direita para a esquerda, aqui seria o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E o metil estaria no carbono 4. Mas se eu numerar da esquerda para a direita, eu tenho o carbono 1, 2. E o metil está no carbono 2. Como 2 é menor que 4, a sequência é da esquerda para a direita. Pode ter sequência da direita para a esquerda? Claro, pode também. Mas nesse caso aqui, a gente vai da esquerda para a direita porque pega o metil no carbono de menor número, tá? Então, a gente numera o metil no carbono 2. Vai ficar o 2, tracinho, metil, e a cadeia MET, ET, PROP, BUT, PENT. PENT só tem ligação simples entre os átomos de carbono, AN, e é o hidrocarboneto, pentano. 2 tracinho metilpentano. Tudo bem? Tranquilos? Vamos pegar essa outra cadeia aqui, ó. Essa cadeia aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, né? Na cadeia principal. 8 é oct. Só tem ligação simples, é AN. Então, a gente sabe que a cadeia principal é um octano. Mas a gente tem que numerar o radical, né? O carbono que tem o radical. Se eu começasse da direita para a esquerda, seria carbono 1, 2, 3, 4, e no carbono 5 teria esse radical. Se eu começar a numerar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, dá o menor número. Então, a numeração aqui também vai ser da esquerda para a direita, tá? E tem esse radical pendurado aqui, pendurado, né, gente? Se você pegar o radical, tem 3 carbonos, MET, ET, PROP. É um propil. Só que a valência que se prende, que é usada para prender na cadeia principal, essa valência está num carbono secundário e não primário. Se está num carbono secundário, poderia ser o sec-propil ou o isopropil. Lembra que divide aqui, ó, a cadeia em dois lados iguais? Então, é o isopropil. Então, o nome vai ficar 4 tracinho isopropiloctano. Tudo bem? A gente separa sempre número de número por vírgula e número de letra pelo tracinho. Tudo bem? Dando sequência, olha a terceira parte aqui.
numere os substituintes para que o seu nome resulte na menor combinação possível. Então, vamos procurar a cadeia principal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é? 1, 2, 3, 4. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a cadeia principal. A cadeia que tem 8 carbonos. Eu poderia até escolher a cadeia contando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para escolher a maior sequência, não importa da onde você comece a contar. Tudo bem? E por que eu numerei nessa sequência? Da esquerda para a direita. E por que eu não numerei da direita para a esquerda? Eu numerei da esquerda para a direita. Por quê? Porque, vamos pela numeração em vermelho que está errada, por essa numeração aqui, ó, eu teria met-et, um etil no carbono 5 e um metil no carbono 6, né? Eu teria aqui, não, desculpa, carbono 4 aqui, né? 1, 2, 3, 4, eu teria um etil no carbono 4 e um metil no carbono 6. 6 mais 4 dá 10. Eu numerando da esquerda para a direita, eu vou ter um metil no carbono 3 e eu vou ter um etil no carbono 5. E 3 mais 5 dá 8. Como 8 é menor que 10, você sempre prioriza a menor numeração possível, certo? Então, esquece essa numeração em vermelho e a gente vai ficar com essa numeração em azul. Então, no carbono 3, a gente tem um metil, no carbono 5, a gente tem um etil. Mas como é que a gente vai escrever isso? Se eu começasse aqui, ó, 4 etil, 6 metil, ele estaria errado porque a soma dá 10. Então, eu tenho que começar por aqui. 5, fazer essa aqui. 5 etil, 3 metil. Todo mundo concorda já com isso, né? Mas por que eu coloquei 5 etil, 3 metil e não coloquei 3 metil, 5 etil? Você consegue perceber por que está desse jeito? Porque a gente prioriza o quê? A ordem alfabética. Como o E vem antes de M, então o etil vem antes do metil. Então, o jeito correto é esse que está aqui. 5 etil, porque o etil está no carbono 5, 3 metiloctano. Aqui tudo junto daí. Tudo bem? Use ordem alfabética. Beleza, gente? Mais uma parte interessante da nomenclatura. Quando a gente tiver um alcano, né, nós temos uma cadeia que é aberta e que entre os carbonos só tem ligação simples, por isso o AN, e o O que é um hidrocarboneto. Para a gente encontrar a cadeia principal, a gente vai ter que pegar a cadeia que dê a maior sequência de carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Essa não pode ser. 1, 2, 3, 4. Também não. 1, 2, 3, 4. Também não. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser essa. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser essa aqui. Então, tanto faz, né? Se eu pegar essa aqui, ó, como cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter um metil no carbono 2. Mas se eu pegar essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter um metil no carbono 2. Então, tanto faz a sequência. Eu peguei essa aqui, tudo bem? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, um metil no carbono 2, um metil no carbono 3 e um metil no carbono 3 também. Então, já encontrei a cadeia principal. Já numerei os carbonos com a menor sequência, com a menor numeração possível. Então, como é que fica o nome? Vai ficar 2-metil, né? Mas só que tem metil no 3. Então, como é que fica? 2,3,3. Daí, como tem 3 metil, a gente vai falar trimetil. Se fossem 2, dimetil. Você só não vai usar o mono, mas o di e o tri são bem comuns, tá? Então, vai ficar como a numeração. Olha só. 2, coloca todos os números já que aparecem em metil. 2,3, ó, 2, porque está no carbono 2, 3,3 trimetilpentano. Trimetilpentano, tá? Quando você tiver uma vogal, para ligar o L com uma vogal, você já pode juntar tudo. Mas quando tem consoante, você pode separar por um tracinho que fica mais coerente, tá? Então, essa cadeia vai virar o 2,3,3 trimetilpentano. Tudo bem? Dando sequência, nomenclatura de alcenos. Quando você tiver uma cadeia
que é classificada como alceno, ela tem que ter uma ligação dupla. Daí, gente, presta atenção. Quando tiver uma ligação dupla, você tem que pegar a maior sequência que passe pela dupla, tá? Então, olha só, se eu pegar isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu estou desviando da dupla entre carbonos, então não pode ser essa sequência, tá? Então, vai ser essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos que pegue a dupla. Depois que eu achei a maior sequência de carbonos, eu vou ver qual extremidade está mais próximo da dupla, porque daí eu começo por essa extremidade que ela baixa o número. Se eu continuasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a dupla estaria entre o carbono 4 e 5. Seria no carbono 4, então, que é sempre o menor número. Mas se eu começar como já está mostrado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, está no carbono 2. Para a nomenclatura, é o carbono 2. Então, a sequência é essa aqui. Uma vez que eu achei a cadeia principal do alceno que contém a dupla e numerei, agora está fácil, porque aqui tem um metil, aqui tem um metil também no mesmo carbono 5, e no carbono 3 tem um metiete, um radical etil. Então, como é que fica o nome? Por ordem alfabética, etil vem antes do metil, porque E está antes do M, lógico, né? Então, vai ficar o 3-etil, 5,5 dimetil, tracinho, X, porque a cadeia tem 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, X2, eno. Esse 2 é para mostrar que a dupla está no carbono 2. Na verdade, ela está entre o 2 e o 3, mas você só registra o menor número de carbono que está contendo a dupla. Está entre o 2 e o 3, então você coloca que é no 2. Se tivesse entre o 5 e o 6, você colocaria um 5, tá? Então, repetindo, vai ficar o 3-etil, 5,5-dimetil-hexen, 2-eno. O 2 é a dupla. Tudo bem, gente? E essa lógica para o alceno é a mesma lógica do alcino, porque o alcino vai ter uma ligação tripla. Então, eu já peguei essa aqui como a cadeia principal, porque é a cadeia que é a maior cadeia que contempla uma ligação tripla, né? Como a tripla já está bem na extremidade, não tem como numerar da esquerda para a direita, a gente vai numerar da direita para a esquerda. E a tripla está entre o carbono 1 e 2, né? Professor, podia subir para cá? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para aqui dá 7, para cá dá 7 também. Mas se eu subisse, olha só, se eu subisse, eu ia ter um etil no carbono 5, né? Eu vindo reto aqui, ó, eu tenho um etil no carbono 5, então vai dar a mesma coisa. Então, a gente prioriza essa aqui que está bem linearzinha, né? Então, como é que vai ficar o nome? Etil e metil M. Então, o etil vem sempre antes. Vai ficar 5 metiete, 5 etil, 3, 5 dimetil. Não pode esquecer do di, porque são dois. 3, 5 dimetil. A cadeia tem 7 carbonos, hept. No carbono 1, já que está entre 1 e 2, tem uma ligação tripla in, e o O, que é um hidrocarboneto. 5-etil, 3,5-dimetil, heptin, 1, hept, 1, ino. Tudo bem? Dá uma treinada, dá uma revisada, olha com calma essa aula depois, que é super interessante você conseguir fazer os exercícios da apostila, tá? E aqui nós temos a nomenclatura dos alcadienos. O dien é mostrando para a gente que tem o quê? Tem duas duplas, certo? Então, a gente vai ter que pegar a maior cadeia. Professor, mas a maior cadeia é essa aqui. Mas se eu pegasse essa aqui, ó, eu não ia pegar essa dupla daqui. Então, às vezes, você vai ter que pegar uma cadeia bem pequenininha, mas é a cadeia que tem as duas duplas. Você prioriza sempre a dupla em relação ao radical, tá? Então, aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no carbono 1, eu tenho já uma dupla, e no carbono 4 eu tenho a outra dupla, porque entre 1 e 2 eu escrevo 1, entre 4 e 5 eu escrevo 4, né? Daí, já que eu numerei pensando na dupla,
eu ganho de brinde a numeração dos radicais, porque no carbono 2 tem um metil e no carbono 3 tem um propil. Esse propil está num carbono primário, então é só propil ou N-propil, tá? Porque é uma cadeia linear, uma cadeia normal nesse radical, tá? Então, olha só. Agora o metil veio primeiro. Por quê? Porque o M vem antes do P, né, no alfabeto. Então vai ficar como aqui, gente? Vai ficar 2-metil, tá aqui, 3-N-propil, penta, porque são 5 carbonos, 1 e 4 de eno. 1 e 4 indicando onde estão as duplas. Tudo bem? No começo pode parecer um pouquinho assustador, mas depois piora, né? Então, é importantíssimo que você revise o nome dos radicais. Sem o nome dos radicais, não adianta você seguir essa aula. Tem que saber o nome dos radicais. E não precisa saber daquele monte de radicais que a gente viu na apostila. Sabendo o metil, as variações de propil e de butil e o etil, você já vai longe na nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, tá? Mais um aqui, gente. Fica tranquilo que é a nossa última telinha já, tá? Nomenclatura dos aromáticos. A nomenclatura dos aromáticos vai ter, na verdade, os prefixos orto, meta e para. Vamos supor que nesse X aqui, ó, eu tenha um metil, tá? Então, olha só, pegando esse aqui como referência, se o outro metil tiver aqui, ó, já logo do lado desse aqui, ó, vizinhos, né, eu vou usar o prefixo orto. Então, ó, orto serve tanto para essa valência quanto para essa, que estão logo do lado do X, tá? O meta é quando eu pulo uma valência, ó, X pula uma valência, meta. Aqui também, X pula uma valência, meta. E o para é quando eu pulo duas valências, ó, X pula uma, pula outra, para. X pula uma, pula outra, para. Então, olha aqui, eu tenho o orto aqui, que são os dois metil, os dois radicais metil vizinhos, né? Aqui eu tenho o meta, que eu tenho metil, pula uma valência, um hidrogênio, na verdade, que não, nem é uma valência porque não está livre, tem um hidrogênio, mas pula um, e aqui está o outro metil. E aqui eu tenho metil, pula um, pula outro, e aí eu tenho aqui, ó, o segundo CH3, tá? Então, aqui, ó, tá no carbono 1 e 2. Então, 1, 2, dimetilbenzeno. Aqui tá o 1, 3, dimetilbenzeno, porque é o anel aromático. E aqui tá 1, 2, 3, 4, 1 e 4, dimetilbenzeno. Isso é o nome oficial. O nome oficial pela UIUPAC. Mas nós temos uma nomenclatura usual, e essa nomenclatura está relacionada a esse composto aqui, ó, o benzeno. Esquece esse metil que eu estou marcando aqui, tá? Se você pega o anel aromático, o benzeno, e coloca aqui, ó, um radical metil aqui em cima, a gente vai ter um composto chamado de tolueno, tá? Quando eu coloco o segundo metil, eu vou ter o que a gente chama de xileno. Quando os dois radicais são vizinhos, eu vou chamar só de orto-xileno. Se eles tiverem um hidrogênio aqui, ó, de diferença entre eles, eu vou chamar de meta-xileno. E se eu tiver dois hidrogênios aqui onde gerariam valência se não tivesse hidrogênio, eu vou chamar de para-xileno, tá bom? E separa o orto, o meta e o para com o tracinho, beleza? Professor, mas são várias possibilidades de nomes diferentes? Não, não são. Quando cai geralmente o ortometapara, cai com exatamente esse composto, que é o xileno, tá bom? Então, gente, tenta fazer os exercícios da apostila, dá uma olhada com calma nos exercícios de assimilação, de aperfeiçoamento, deixa os exercícios de aprofundamento sempre por último, não começa de trás para frente e vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço e bons estudos.